Fala galera, a gente tá Ele- aqui com o Maru Bruno, no caso, ele foi fazer graduação nos Estados Unidos. Ele vai explicar um pouquinho pra gente aí como é que foi esse passo a passo dele. Então, Maru, conta um pouquinho pra galera como é que foi, assim, qual país você escolheu, enfim, explica um pouco pra galera que tá vendo a gente. Beleza, então, eu fui estudar nos Estados Unidos e para mim a decisão foi uma decisão muito meio difícil, mas ao mesmo tempo eu sempre estive muito determinado. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a pesquisar, os meus pais me ajudaram muito nessa pesquisa. A gente começou a olhar nos programas de graduação para o exterior, para os Estados Unidos, e a gente foi descobrir o que tinha que fazer, né? Fazer os exames. E a partir do momento que eu fiz os exames, você faz uma Common Application e você aplica para 20, 30 universidades com um exame só, como se fosse o Enem, que se chama o SAT. E por ser um aluno internacional, você também tem que fazer o TOEFL, que é o teste de inglês, que dura por 2 anos, e basicamente isso são as duas coisas principais que você precisa para estudar nos Estados Unidos. E aí eu comecei a aplicar para essas universidades, eu consegui uma bolsa de estudos que foi confortavelmente boa, e aí eu acabei aqui, nos Estados Unidos. Maneiro, maneiro. E por que você decidiu ir para os Estados Unidos, assim, teria alguma relação à sua carreira, enfim, ao que você já fazia aqui no Brasil, você começou do zero, aí como é que foi? Bom, basicamente, quando você fala em estudar no exterior, você pensa mais nos Estados Unidos por um simples motivo: é a maior economia do mundo e tem as melhores universidades do mundo também. Então, se você pegar o top 50 de universidades do mundo, você vai ter 40 americanas, 35. Então, existe uma diversidade muito maior. Não que não existam universidades tão boas quanto na Europa, com certeza existem, mas os Estados Unidos, por ser o inglês a língua universal, né, você acaba tendo uma oportunidade muito grande, mas não é impossível você poder estudar no Reino Unido ou algum outro país de língua inglesa, você não fica atrás dos Estados Unidos, mas eu só acho que o sistema americano é o mais simples e o mais fácil de ser aplicado, com certeza. Maneiro, maneiro. Então você começou a ver isso com seus pais, né? Antes mesmo de já começar uma faculdade. Quer dizer, eu por te conhecer, você acabou entrando na PUC, né? E aí você decidiu Isso. começar do zero a faculdade lá. E como foi essas etapas todas de planejar, de pesquisar, de ver as agências? Se você fez isso por conta própria, se você tentou alguma empresa parceira para te auxiliar na burocracia, enfim, nesse processo todo, como é que foi? Se você se lembra o nomezinho das instituições? Com certeza. Então, a principal organização que me ajudou é uma organização que se chama Fulbright. Na PUC mesmo, eles tinham a sede fica na PUC, perto do CCCI, e eles me ajudaram bastante com assessoria para escolher as universidades, né? Porque para você poder estudar nos Estados Unidos, você tem dois problemas. Primeiro problema é o problema acadêmico. Você tem nível para estudar nos Estados Unidos? Então você precisa ter um nível. E também o segundo problema maior, eu diria, o maior problema é o problema financeiro. Uma universidade americana custa US$ 60 mil por ano. Então, se você se formar, você vai gastar uns R$ 600 mil para poder fazer uma graduação. Então, o preço é muito caro. Então, muita gente que tem qualidade para passar em universidades americanas, porque existem universidades de nível A, B, C, existem milhões de níveis. Então, você acaba sendo qualificado o suficiente, só que a questão é que você não tem como pagar, né? Então, é aí que é o pulo do gato. Você tem que pesquisar universidades que, além de serem boas, que têm condições de poder te bancar uma bolsa de estudos, né? Então, a Fulbright na PUC me ajudou, o IBEU também, Instituto Brasil Estados Unidos, também oferece curso de inglês, eles também oferecem assessoria, Com que, Education pô, USA, né? me ajudaram pra caramba, pra você achar uma universidade boa e que você consiga pagar, né? Ah, legal, legal. E assim, Maru, quando que você decidiu para os Estados Unidos, assim, quais foram os maiores desafios antes mesmo de você viajar, planejando, enfim, e já aí nos Estados Unidos, quais foram assim as maiores coisas que você achou desafiadora para você como estrangeiro, como aluno brasileiro? Bom, Conta um eu pouquinho pra sempre galera. estudei, eu sempre falei inglês, tão bem quanto qualquer aluno que fala inglês, que faz curso de inglês, né? Você faz um Britânia, você faz uma cultura inglesa, você tem um nível de inglês que eu considero avançado. Se você tiver completado o curso, eu considero avançado. Só que você chegando aqui, a questão é outra. A questão é que você não está esperado que as pessoas partam no pressuposto que você é um aluno estrangeiro. O pressuposto aqui é o seguinte: você é americano, você tem que mandar tão bem quanto o americano. Então, eu fazia matérias de ciências políticas, eu tinha que fazer redações que eram perfeitas, entendeu? Eu não podia, eu não tô nem falando de erro gramatical, que já é completamente inaceitável, mas erros de vírgula, pontuação, que eles são muito intolerantes, é muito difícil mesmo. Então, o inglês
eu já tinha inglês fluente, mas você dar fluência para você estar nativo na língua foi um obstáculo muito grande. Por exemplo, aprender cálculo 2, cálculo 3 em inglês, ou aprender economia em inglês é uma coisa. Outra coisa é aprender inglês em inglês, né? Porque quando você está aqui, você está estudando tudo em inglês. Então, se você não for excelente na língua, você não vai conseguir tirar a nota que você precisa para conseguir ter oportunidade. Porque passar aqui é fácil, mas difícil mesmo é conseguir tirar aquele notão que vai te abrir estágio, possibilidade de intercâmbio e outras Uhum. coisas. Então, acho que a coisa mais importante é o inglês. Tem que ser Você não muito só ter bom. a pronúncia, mas também você se identificar pro lugar que você está indo, né? Na questão também dos amigos, da faculdade, ser uma faculdade que tem um interesse em Exatamente. E a comum. faculdade aqui, ela não é só. Eu acho que não expliquei isso direito. A universidade não é só você chegar e dormir e voltar para casa. Você mora aqui o tempo inteiro. Então é essencial que aqui você tenha o seu ciclo de amizades, que você tenha todos esses fatores que vão te deixar felizes, né? Porque aqui tem muitos eventos, muitos grupos que você faz depois que terminam as aulas. Tem o grupo judaico, tem o grupo cristão, tem o grupo de quem gosta de jogar futebol, latino, gay, qualquer coisa, tem grupo para tudo aqui. Então o negócio é você se identificar. Então por isso que você conseguir se expressar muito bem no idioma inglês é essencial para mim e Para para qualquer todo mundo aqui. atividade, né? Não só nos estudos, mas na parte é, afetiva, né? E na parte, enfim, de você fazer um passeio ou fazer qualquer outro tipo de atividade, Exatamente. é bem interessante. Você acha que então esse foi um desafio, mesmo você já sendo fluente aqui no Brasil, chegar aí tendo as matérias, do vocabulário Olha, particular? eu acho que foi um desafio, mas um desafio que demora mais ou menos uns 6 meses para você. 3 meses. 3 meses para você começar a pensar mais em inglês e começar a se articular mais em inglês. Então, o choque inicial, ele é claro, você percebe, pô, eu não tô no meu país, aqui eu não posso furar fila, eu não posso. O jeitinho não existe mais, entendeu? Mas depois que você se acostuma com o idioma, você consegue criar amizades tão fortes quanto as brasileiras, você consegue ter uma vida afetiva, namorada, esse tipo de coisa. É Aham. o que eu penso. Maneiro. E assim, na questão dos amigos, da galera aí, questão da alimentação, como é que foi? Você teve alguma dificuldade? Foi Não, a tranquilo? alimentação, a A alimentação é muito vivência? boa. Mas em relação aos amigos, é o mesmo papo. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu indiano, um outro grande amigo meu é da Califórnia, de origem árabe, minha namorada estuda, né, é de outro estado, então cada um aqui vem de um canto, né? E todo E mundo eu mora aí na gosto faculdade, muito, né? todo mundo mora na faculdade, por exemplo, no estado onde eu moro, 90% é de branco, mas a universidade tem gente de marrom, preto, amarelo, asiático, tem de tudo quanto é muita diversidade. Isso é muito Muita legal, diversidade. né? Cada um vem de um background completamente diferente. Você conhecer Gente rica, gente pessoas pobre, de todas tem as de tudo. estruturas hierárquicas, de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as sociedades, é muito O enriquecedor. movimento LGBT, o movimento gay é muito forte aqui, o movimento black também é muito forte, eles têm um lobby muito forte. Então tem de Legal. tudo. E eu acho que você não chegou a falar pra galera, assim, você tá em qual universidade, em qual estado, como é que, se você acha Bom, o interessante negócio a é o seguinte, universidade. eu estudo no Iowa, que fica o estado à esquerda do Illinois, onde fica, quem conhece Chicago vai reconhecer. Você vai um estado para a esquerda, você vai estar no Iowa, o nome da universidade onde eu estudo é Grinnell College, e está entre as 20 melhores universidades de liberal arts dos Estados Unidos. Então é uma universidade bastante seletiva, mas é uma universidade que ao mesmo tempo se você fizer o seu dever de casa, que todo dia tem, você vai acabar se dando bem no final. Então você tem que estudar pra caramba, mas não fique com medo. Se você for qualificado, você vai conseguir se dar bem aqui também, ou em qualquer lugar do mundo, qualquer universidade americana. Legal, legal. E assim, você sentiu uma grande dificuldade, dificuldade não, mas uma diferença do ensino americano de economia, né? Você fazia um Eu fazia outro curso engenharia na aqui. PUC. Você sentiu algum gap, alguma diferença assim do ensino, enfim, das matérias? Como é Bom, que foi? a diferença total. Para começar, as turmas aqui não podem ter mais de que 25 alunos. É terminantemente proibido. Então, você tem uma interação com o professor, você conversa com o professor marca jantar com você, existe de tudo. E existe uma relação aluno-professor que, não, que é completamente impessoal na maioria das universidades. Eu estou falando pela PUC, mas com certeza pela maioria das universidades do Brasil, você não tem esse tipo de relacionamento.
O segundo fator é o fator de avaliação, que é completamente diferente também. Por exemplo, no Brasil você faz prova um, prova 2, prova 3, 20 por 3, fechou tua média é essa e acabou. Aqui não, aqui você soma as provas, eles dão os 40% da sua nota final. Os outros 60% seriam trabalhos de casa, homework todo dia, vale nota, entendeu? Não só por fazer, mas por fazer e fazer direto e direito, né? Então, isso conta muito no final do dia. Ir para a aula, todos esses tipos de coisa que vão fazendo aqui é 5%, mais 10 aqui, mais 5 ali, que fazem com que a sua nota final seja realmente o reflexo do seu semestre inteiro. E não somente o reflexo de, sei lá, uma semana estudando antes da prova final, que vai te dizer o seu resultado final. Aqui o resultado final, ele é resultado realmente cronológico do seu semestre inteiro. Você está sendo avaliado desde o primeiro dia até o último. Uhum. Então, eu acho mais eficiente o sistema americano. Legal. E nesse processo todo, você se arrependeu de alguma coisa, enfim, aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, no planejamento, enfim. Você se arrepende de alguma coisa que você acharia interessante passar pra galera? Ou não? Olha, me arrepender, eu poderia. Uma recomendação, que você estude Isso, muito isso. bem o lugar onde você está indo e as suas opções. Eu fui aceito em 5 universidades e 4 delas eu tive bolsas muito boas e essa aqui foi a melhor das que eu fui aceito. Mas que você saiba muito bem para onde você está indo. Qual é a universidade, se é uma universidade grande, uma universidade pequena, como a universidade está nos rankings acadêmicos e também como é que está a questão de emprego na universidade, entendeu? Você tem que pesquisar se os estudantes que estão saindo estão conseguindo empregos bons em companhias boas. Que talvez quando eu fui fazer isso, eu não prestei atenção nesse detalhe, mas eu fui muito sortudo que Green University que eu estudo é uma universidade que está indo muito bem nesses rumos, né? Uhum. Então eu acho muito importante você realmente pesquisar a fundo o lugar onde você quer ir. Legal. E você aí já está estagiando, trabalhando? Como é que tá esse processo? Ou não? Só está estudando? Bom, o seguinte, desde que eu entrei na faculdade, eu consegui um emprego, eu sou tutor de português, eu já ensinei português um e português 2. É uma matéria de 2 créditos que a Eu só gente acho legal faz. bastante ressaltar que a universidade não é só meramente para você estudar, mas você aprender muito outras ferramentas e outras coisas, né? Você pode praticar um esporte, pode Exatamente, praticar uma oficina, é bem diversificado isso. exatamente. Então, eu estou ensinando português um e português 2, é um dos meus empregos, eu devo fazer, sei lá, mais por mês, não é muito, mas também eu sou estudante profissional, não. Então, eu acho legal. E também, aqui nos Estados Unidos, o negócio é o seguinte: você tem que estudar, você é estudante profissional quando você está aqui. Mas quando você não estar aqui, no seu summer, quando você tiver os seus feriados, você vai ser. Eles esperam que você procure estágios, que se chamam aqui de summer job ou internships, em companhias pelos Estados Unidos ou pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Então, o estágio mesmo você faz aqui no verão. Quando eu estou aqui, eu também tenho um emprego, que é esse emprego que eu te falei, mas o estágio relacionado ao seu major, ele é feito no verão. Então, no ano passado, eu consegui um estágio de verão no Brasil relacionado a uma empresa de seguros. E agora, nesse verão, meu segundo verão que eu vou fazer agora, eu estou pretendendo oportunidades em Israel, nos Estados Unidos ou no Brasil. Tô pesquisando ainda. Então, você aqui, você estuda profissionalmente e no verão que você faz o estágio nos moldes à brasileira, né? É, o que você se espera aqui no Brasil, é quando chega as férias, você descanse. Aí nos Estados Unidos é bem diferente, né? Eles querem que os Nos alunos Estados Unidos, tenham uma prática. isso, a hora de ganhar prática aqui é nas férias, Pô, maneiro. basicamente. E como é que você vê a questão da oportunidade aí, comparado aqui ao Brasil, onde você já estudava? Enfim, Bom, as oportunidades de emprego futuras, você acha bem interessante? Você acha que existe um pouco mais de oportunidades em alguns ramos? Como é que é essa questão? Sua bom, visão, se né? você. Eu vou ser bem direto no que eu acho em relação a isso. Se você é bom em matemática, se você fez uma das áreas que eles chamam de STEM, que é ciências, tecnologias, engenharias ou matemática, você arranja emprego nos Estados Unidos na hora. Se você fizer ciências sociais, como economia, finanças, administração, você vai estar no meio termo. E agora, se você se resolver fazer matérias que são mais de cunho de humanidades, como se formar em línguas, antropologia, que tem muito aqui, você vai penar para arrumar um emprego. Assim como no Brasil, as engenharias estão em vantagem. Mas o negócio é o seguinte: se você for
estudar nos Estados Unidos, você tem uma vantagem absurda sobre qualquer brasileiro no processo de aplicação de recrutamento para companhias brasileiras. Então, pelo fato de eu apresentar um currículo que eu estudei nos Estados Unidos, eu tenho uma vantagem absurda. Porém, quando eu estou competindo com estudantes americanos aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma desvantagem. Por quê? Porque eu não tenho visto para trabalho nos Estados Unidos. Então, para eu poder ser contratado, eu preciso falar o que eu tenho melhor que esse americano que tem as mesmas qualificações que eu, como é que ele vai conseguir, por que eu mereço esse emprego e não ele, entendeu? Então é mais difícil. Por isso que, se você fizer uma área de engenharia, né, é mais fácil. Então, essa questão é muito importante. Então, se eu quiser voltar para o Brasil, eu acho que eu estou super bem. Mas se eu quiser competir com os americanos para estar nos Estados Unidos, eu diria que eu estou no meio termo, entendeu? Eu tenho que penar, mas as oportunidades aparecem. Seja um bom estudante, tenha um bom CR, o GPA, como eles chamam aqui, que as oportunidades vão aparecer. Aham, maneiro. E também a importância do networking, né, cara? O network é muito importante aqui. Porque como você está um pouco isolado dos grandes centros urbanos, como Chicago, Nova York, é muito importante que eu consiga estar mantendo contato com os professores e com os meus potenciais empregadores. Assim que, quando eu tiver tempo no verão, eu possa fazer um estágio lá e aí sim conseguir um emprego, um full-time job aqui nos Estados Unidos. Então você acha que, assim, independente do cara que estiver no Brasil ou nos Estados Unidos, claro, enfim, se você é aluno americano e pretende vir aqui para o Brasil, você possui mais vantagem. Mas dentre as oportunidades de país para país, quer dizer, no caso do Brasil, do Rio, no caso onde você está, você acha que existem mais oportunidades, menos oportunidades? A qualidade de vida para o cara que às vezes quer seguir uma carreira fora do país, você acha isso interessante? Ou, cara, se o cara for bom, vai conseguir coisa em qualquer lugar? Sim. Bom, o que eu acho é o seguinte: temos que levar em consideração o dinamismo do mercado de trabalho americano e o mercado de trabalho brasileiro. O mercado brasileiro é o seguinte: existe uma taxa de desemprego baixíssima e o cara que tem a graduação numa área como economia, administração, ele vai arranjar um emprego na hora. Nos Estados Unidos a situação não é assim. O mercado de trabalho ele tá muito mais saturado do que o mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, você fazer aqui uma graduação muitas vezes não é o suficiente para você conseguir um emprego bom. Você precisa de um mestrado, precisa de um doutorado. Então é mais difícil arrumar um emprego hoje em dia, eu diria, bom, nos Estados Unidos do que no Brasil, justamente porque no Brasil existe uma demanda por mão de obra que nos Estados Unidos ela é suprida, mas no Brasil ela não é. O Brasil não forma a quantidade de engenheiros que precisa, o Brasil não forma a quantidade de economistas que precisa. Então, nesse sentido, eu acho que o mercado de trabalho brasileiro ele está mais aquecido do que o mercado de trabalho americano. Mas o mercado de trabalho americano, no longo prazo, ele é melhor do que o brasileiro por N motivos. O motivo número um é o seguinte: a remuneração no mercado de trabalho americano é muito maior do que a remuneração brasileira. A qualidade de vida do empregador americano, ele trabalha de 9 às 5, 8 às 5, ele acaba, ele não tem longas jornadas de trabalho, ele não sofre no metrô como o brasileiro, não sofre naqueles meios de transporte absurdo, as estradas são boas. Então, para alguém que queira se estabelecer nos Estados Unidos, como no mercado de trabalho, outra coisa muito importante é que você vai viver muito melhor aqui também, né? Porque nos Estados Unidos você vai pagar os seus impostos, mas o seu filho pode estudar numa escola pública e ele vai conseguir ter uma educação de qualidade. Porque no Brasil você não consegue, você tem que pagar tudo dobrado, tem que pagar escola 2 vezes. Mas nos Estados Unidos tem vários amigos que estudaram escola pública e sabem falar 3 línguas, sabem falar várias coisas. Então, eu não estou falando que as escolas públicas americanas são excelentes, longe disso, mas estou falando que eficientes, são muito mais eficientes do que as escolas brasileiras, isso com certeza. Legal, legal. Pô, galera, esse foi aí o Maru, o Bruno, no caso, contando um pouco da historinha dele. Bandeira do Brasil. Isso aí. É isso aí, valeu, Maru, pelo depoimento. Um grande abraço, Obrigado. cara. Sucesso aí na tua carreira. Qualquer coisa, só avisar. Tá Um bom? abração, Obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau.